Seja bem-vindo a mais um WBPcast, o podcast voltado para o empreendedor, gestor de marketing ou quem sonha em ser um dia. Estou aqui hoje com o Alexandre Capella. Satisfação. O Ale da Mais Mu, meus amigos. O próprio, o homem, a máquina, imparável. Não, merece aqui um cumprimento sensacional. Meu querido, não é pra gente começar esse papo aqui, eu sempre gosto de falar. Aqui é um bate-papo. Você pode me fazer pergunta, eu faço pra você e a gente começa aí com uma perguntinha básica, que é assim. Você é conhecido pela Mais Mu, Forbes Under 30. Rapaz, a gente tá em peso aqui, meus amigos. Tá... É só um selo, galera, é só um selo. Na capa de uma revista, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, assim, da sua história. Né? Quem é o Ale, como que surgiu as ideias de empresa, se a Mais Mu foi a sua primeira, enfim. Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, galera, antes de mais nada, vou olhar pra câmera e deixar aqui o agradecimento a esse convite, né? O Léo é um grande amigo meu, fez aí a introdução. Sou uma pessoa super empreendedora, então acho que vai ser um papo super agradável de conversar com você. Vou entrevistar ele aos poucos também, porque esse cara guarda muitos segredos. E também é um empreendedor raiz, um grande parceiro aí nos negócios que a gente tem feito ainda, acho que nos últimos 12 meses, né? Sim. Então, depois dessa introdução, me sinto super à vontade de conversar com você aqui, um papo solto e leve. Alexandre Capella, hoje, nesse ano, completo 33 anos. Sou um dos sócios da Mais Mu, embora agora esteja distante da operação. Faz um tempinho ali que a gente saiu, mas durante 10 anos, Léo, a gente empreendeu de forma raiz, aprendendo do zero, tá? E eu acho que tem muita coisa boa para contar, mas acho que antes de chegar ali na Mais Mu, eu sempre falo isso para todo mundo, que eu comecei a ter um pensamento assim de que eu realmente precisava empreender, porque eu sou um cara de super liberdade, né? Então, todo mundo que conhece o sistema da sociedade sabe que a gente tem aí o CLT, a gente tem uma sociedade que trabalha das 9 às 18, o mundo não é brincadeira, o mundo não é fácil, obviamente. Só que eu sempre tive esse sentimento de ter liberdade, e essa liberdade que eu gosto de falar, que eu traduzo, é muito sobre você ter as coisas que basicamente a gente está acostumado a ver nos filmes. Você já dá o sorrisinho que você sabe, né? A primeira vez que eu vou falar aqui tem 2-3 minutos de podcast, mas no risk, no Ferrari. Entendeu? Exato. Então, assim, a vida, ela tem coisas muito boas. Então, você vai ter super carros, você vai ter super viagens, você vê muitas coisas nos filmes. E eu sempre tive essa sensação de que, eu tenho uma vida para tentar, para fazer e para poder ter. Por que os outros têm e eu não tenho? Então, sempre foi assim. Então, isso eu já tinha esse sentimento lá com 18, 20 anos. Qualquer podcast que eu viro e falo que eu sou uma pessoa super ambiciosa. Diferentemente, eu não sou uma pessoa de nariz em pé, mas eu gosto de coisa boa. E não é errado gostar de coisa boa, né? Então, basicamente, ali eu fui fazer faculdade de engenharia. Fui fazer faculdade de engenharia na FEI. Ainda estava me encontrando, eu tinha 18 anos. E assim, a FEI é um pesadelo. É horrível. É muito difícil. Engenharia, é punk. Você sai de um ensino médio que não é tão qualificado e você tem que se adaptar. Então eu cheguei na faculdade e eu vi que, acho que no primeiro ano eu peguei algumas DPs ali em engenharia, mas eu passei. E assim, eu percebi que aquilo não era pra mim, entendeu? Então assim, eu acho que naquele momento eu já comecei a falar assim, estou fazendo só que talvez o que meu pai e minha mãe queiram, para que o cara fale assim, você vai ser engenheiro, você vai ter um bom salário, você vai viver bem. Eu acho que é o que todo pai e mãe pensa quando quer o melhor para os filhos, né? Mas assim, você tem um negócio que você pode sair fora da curva, né? Que aí a gente entra aqui o seu espírito empreendedor. Bom, então, saí de engenharia, vi que não era pra mim, prestei a faculdade de novo, aí fui fazer administração. Aquele cara que, sabe, você é um bom gestor, você sabe o que tá dentro de você, mas você não sabe o que você quer fazer. Fui fazer administração, passei na FEI de novo. Gostou da FEI, hein, cara? Fui fazer, uma boa faculdade, né? Passei o vestibular de novo e cheguei e fui fazer administração, resumidamente, ali fiquei ali 3-4 anos, mas já com o pensamento de como que você pode ter as coisas boas da vida, né? Sempre já 18, 19 anos, passou um tempo ali próximo dos 20, no último ano normal de quando você está fazendo faculdade, você tem que fazer um estágio obrigatório, né? Eu não sei hoje, já se passaram mais de 15 anos, não sei como é que tá. Como tá a lei, né? Você tem que fazer estágio ou não, mas eu sei que eu passei para fazer o estágio na Siemens. Fui fazer estágio na Siemens na área de healthcare, área médica, nada a ver.
Mas, assim, na área comercial. Porque eu tenho esse meu jeitão, assim, que o pessoal fala assim, putz, você é muito comercial, você faz amizade com todo mundo. Comunicativo. Tem relacionamento, como é que você faz. E ali, quando eu fiquei o primeiro ano de Siemens, eu aprendi muita coisa, principalmente até falar outros idiomas, né, que eu já vim estudando, já fazendo curso, então você conversa com outras áreas de fora do país, então você vai aprendendo mais, sempre fui muito curioso. E eu percebi que ali já tinha um primeiro ponto fora da curva. Que esse primeiro ponto fora da curva é que eu percebi que todos os funcionários de outras áreas, alguns tinham salários, obviamente, diferentes, né, do que a gente está habituado a ver numa sociedade comum, mas o departamento comercial onde eu estava, os vendedores ganhavam grandes comissões. Então, o cara vendia um equipamento de 10 milhões de dólares e ele ganhava uma comissão absurda, entendeu? Comparado com o que nós estamos acostumados a ver dentro da empresa, né? E isso eu já falei assim, putz, eu tô na área certa, eu sei vender, só que ainda não, sabe, não tinha aquela coisa... Porque nessas áreas, é aquela verdade que o cara fala, que o estagiário trabalha pra caramba. Putz, jogavam tudo nas minhas costas, sabe? Tem que fazer contratos, tem que fazer... botar no sistema, tem que fazer Excel, aí você tem que deixar no parâmetro para você mandar uma proposta. Então, assim... era muito trabalho, aí eu tinha que estudar ainda de manhã porque eu tava no último ano. Então, assim, foi punk, foi porrada. Só que nessa época... começou o grande boom de academias, né? Então, o grande boom de academias, todo mundo queria, né, ficar bodybuilder, musculoso, não sei o quê. E eu sempre fui um cara que gostei de treinar, né? Dá pra ver, né? Agora, né? Porque eu era assim, viu, galera? Né? Eu era assim, ó. Então, hoje eu, sei lá, treino, me sinto bem, assim, com o físico que eu tenho, né? Não sou nenhum bodybuilder nem nada, mas, assim, gosto da musculação e da prática de atividade física. E naquela época eu tava começando aquele primeiro boom, que foi o primeiro boom de Smart Fit, né? Que começava a abrir um Smart Fit em cada esquina, todo mundo queria treinar. E eu tinha um amigo, eu treinava na academia, galera, que era uma academia de ferreiro, custava R$20. Você entrava, você pegava tétano quando você pegava o produto, assim. Você pegava o halter, assim, você pegava tétano, né? Entre R$20 a mensalidade. E lá eu comecei a conhecer o mundo da suplementação, né? Então, nunca tinha tomado BCAA, que hoje também não serve pra nada. Nunca tinha tomado whey. Creatina também nem podia vender no Brasil ainda nessa época, para quem não sabe, acho que foi liberado só em 2010. Creatina era um produto que não podia ser vendido. Outra coisa que tinha também, acho que a galera, quando você começa a treinar, a galera, lógico, né? Tem os caras que tinham os anabol, o mundo tava conhecendo o mundo do Arnold Schwarzenegger, né? Então, assim, super atleta, foi um grande bodybuilder, um grande fisiculturista. E nessa época também, com esse boom das academias, obviamente, o que aconteceu? Abriram-se muitas oportunidades, principalmente de suplementação. Então, as marcas começaram a crescer, whey protein, BCA, glutamina, rap de maromba, aquela coisa toda. Tem um monte, você sabe, foi febre, né? E aí, o que é legal falar? Eu conheci uma pessoa que tinha um contato de uma loja de suplemento no centro de São Paulo. E a minha faculdade era na Liberdade, próximo a essa loja. O que o Ale foi fazer? A lei, na época, ainda hoje permitia que você pudesse ter um CNPJ em casa. E eu fui lá e abri uma loja de suplementos na sala de casa. Entendeu? Padrão de muita gente. Eu abri um negócio na sala de casa. Eu fiz o site. Então, o site via Loja Integrada, abração aí, viu? Galera da Loja Integrada, conheço bastante gente, mudou muito a minha vida. Isso é porque era uma solução muito fácil para você ter um e-commerce, você não precisava gastar muito, né? E era simples, né, de fazer, né? Era simples, eu construí e-commerce, eu fiz um contrato com os Correios, aquilo que você vai por intuição fazendo, né? E essa loja, ela já começou a sair fora da curva de um salário normal. Por quê? Eu ganhava na época, acho que R$1.200 de estágio. E eu cheguei com essa loja a faturar, sei lá, 60, 80 mil reais, entendeu? Depois de alguns meses de operação. Uma margenzinha. Com uma margenzinha legal. E o que eu fazia que era interessante? Que era assim, eu fazia já um modelo de dropshipping, ninguém nem sabia o que era. Eu usava o estoque da loja. Ia lá, já fazia um dropshipping Brasil. Marcava tudo que tinha, colocava com as fotos no site, saía a venda à noite, eu ia pra faculdade, saía da faculdade às 11, tinha 1 hora, eu entrava 1 hora no estágio. Eu saía da faculdade, passava na loja, comprava, levava pro trabalho, deixava no carro, né? Fazia o dia inteiro de estágio, aí à noite eu embalava, dava pro meu pai
pro meu pai levar de manhã nos Correios, só chegar e entregar. Ia pra faculdade de novo, pegava os pedidos que tinha e ia fazendo esse ciclo, entendeu? Até que um dia eu tive que tomar uma decisão, porque começou a ficar grande. Só que eu era tudo, tá? Eu era o cara financeiro, eu era o cara do marketing, eu era o cara que fazia tudo. E entrava uma pessoa do saque, eu vou falar com o meu financeiro, vou passar pro gerente. Eu que tava em vários personagens. Era o arroba, né? O arroba era só diferente ali. Isso, galera, é o que funciona pra você que tá em qualquer business. Tem que dar seus pulos, tem que dar seu jeito. Sim. E você tem que dar a intenção de que você é muito grande. Porque as pessoas atribuem isso a uma empresa idônea, que o negócio tem vários processos, vários ciclos, e você é pequenininho, é o jeito de você ir crescendo. Se você for uma boa pessoa, uma pessoa honesta, e fizer isso, com certeza, você tem que ser malandro, você tem que saber jogar o jogo. Você não pode odiar o jogador, você tem que saber jogar o jogo. Já começa por aí, né? Exato. Só um resumo que eu acho que assim, cara, muito legal, de muitas coisas. Pô, então o Ale foi lá, começou a empresa na sala, CNPJ com razão social e endereço residencial. Residencial, revendendo suplementos pela internet. Revendendo suplementos pela internet. E ele começou assim, galera, e se tornou a MaisMu, né? Que é esse gigante hoje do mercado. Você vai ver como que a gente chegou na MaisMu, só para vocês entenderem. Teve um dia aí que tava rolando a empresa, eu já tinha saído da Siemens. Um dia eu fui treinar nessa mesma academia. E um brother meu falou assim, Ale, você que é todo ambicioso, já sabia meu jeito, você é todo ambicioso, faz essas coisas, tem uma empresa que eu acho que você tem um projeto de 2 caras da faculdade, da irmã da minha namorada, alguma coisa assim, que eu acho que você deveria dar uma olhada, né? E o que acontece? Eu fui treinar aquela noite, voltei pra casa, quando eu pesquisei o que era, MaisMu. Olha lá. Aí eu sempre falo isso em qualquer lugar que eu vou, qualquer podcast que eu dou graças a Deus que eu tive um cara que hoje é meu sócio, embora a gente esteja em operações distintas, que é o Otto, que eu mandei um e-mail para ele e ele respondeu. Rapaz. E aí a gente marcou, eu falei isso já em vários lugares, a gente marcou uma conversa no Shopping Bourbon, lá na Zona Oeste. Ao lado do meu querido Allianz Parque. Exatamente. Isso faz mais de 10 anos. E aí ele foi, a gente ficou lá, marcamos uma conversa de 5, 6 horas. E eu não tinha maturidade, eu não deixava ele falar, porque eu tava tão empolgado, entendeu? E ele tava com um projeto com o Neto, que depois também virou meu sócio, que eles eram sócios, né? Eles estavam com o projeto da MaisMu rodando. E, resumidamente, como que a gente uniu o útil ao agradável? Eu já tinha um e-commerce, eles não vendiam online. Eu já tinha um contrato com os Correios, eles não tinham essa operação dos Correios. E a operação dos contratos dos Correios tinha uma coisa chamada ECDEX, que é a mesma coisa que na época só dava para ter quem tinha contrato, e-commerce. E aí, o que é legal falar? Se você vai no balcão dos Correios para enviar um negócio para São Paulo, é uns R$15. O ECDEX era uns R$9,90. Então a gente oferecia indo já para o cliente. Eu virei o centro de distribuição da MaisMu. Eu falei, deixa eu fazer a operação toda. Tinha um sitezinho lá. Ele só tinha garrafinha na época, tá, galera? Eu tô resumindo tudo. E aí, essa garrafinha, a gente tinha alguns pedidos de e-commerce e tudo mais. E aí eu passei a tomar conta disso, soltando os pedidos pelo meu contrato. Porque ao invés de conseguir oferecer um valor diferente pro cliente, tinha os benefícios, porque era SEDEX, essa coisa toda. Relacionamento foi crescendo, a empresa foi crescendo, a gente se uniu. Ao longo de 10 anos, criamos muitas coisas. Até que acho que a empresa cresceu de uma forma tão grande que a gente passou por algumas captações. A gente vendeu a gente vendeu na Europa, a gente vendeu na Arábia Saudita, a gente vende ainda, a gente vende no Paraguai, a gente está vendendo agora começando nos Estados Unidos. Então, assim, podemos dizer que foi uma jornada muito boa, aprendemos muitas coisas juntos. E a gente foi do 0 ao 100 ao longo de 10 anos. A empresa ainda roda, tem uma excelente equipe lá, tem uma galera trabalhando. O Otto e o Neto ali estão na operação. E a gente vai conversar aqui agora, além de continuo sócio da empresa, mas fui abrindo outros empreendimentos, outros caminhos, porque no risco no Ferrari. Então eu decidi me arriscar, porque eu sempre fui um cara do network, gosto muito de conhecer bastante gente, conversar e fazer negócio. E não é sobre enganar, é sobre você ter credibilidade e entregar realmente o que você sabe. Então isso, quando você entrega isso, você consegue fazer muitos outros negócios, que eu acho que é a jornada que eu tô hoje. Com alguns CNPJs, algumas estruturas. E é por isso que eu vim aqui conversar, falar um pouquinho disso. E eu resumi, tá, galera? Pra não tomar tanto tempo aqui do Léo. Não, perfeito. Ale, uma coisa legal que você falou, que eu sempre gosto de reforçar, que é pra mim a raiz do empreendedor raiz, é que assim, o não você já tem, cara.
Pô, você foi lá, mandou um e-mail despretensioso, com muita energia positiva. E, cara, você teve o seu sim. Você tinha o não também, tudo contra, né? Empreendedorismo no Brasil é tudo contra, meus amigos. Então, ele foi e abriu uma empresa na sala da casa dele. Eu tenho um negócio depois pra te falar que... Por que eu sou assim? Não, pode... Só pode falar. O que acontece? Eu vim de baixo. Então, assim, galera, meu pai e minha mãe eram pessoas comuns, simples, nunca tiveram coisas assim, vamos dizer, fora da curva, que é o termo que eu gosto de utilizar. E eu vi o meu pai passar por situações muito difíceis. Isso para um homem, para o masculino, é muito complicado. Eu senti muito na pele isso. Então, eu peguei toda essa motivação, essas coisas que aconteceram, as coisas que eu vi, de vir de baixo, de poder fornecer para meus pais que nunca tiveram... coisas assim, fora da curva, eu usei isso como motivação. Porque eu precisei fazer isso, entendeu? É como se fosse uma coisa que me movia, sabe? Sim, motivação. Era sua gasolina ali. Hoje, em 2025, hoje eu sustento meu pai e minha mãe. Eles têm coisas que eu acho que talvez nunca poderiam ter e eu proporciono. Isso me dá uma sensação de missão cumprida, porque é a única certeza que a gente tem. Eu sou uma pessoa muito ligada ao meu pai e minha mãe aqui. Um dia eles vão partir. Infelizmente, é o ciclo natural da vida. Não tem como a gente cortar isso. Eu vou sentir muito quando esse dia acontecer. Mas eu já tenho o meu sentimento de missão cumprida, de que eu fiz. Fui fora da curva, dei orgulho... arrisquei, meu pai e minha mãe não entenderam nada, meu pai ficou bravo comigo muitas vezes, mas deu certo. E esse dá certo, por exemplo, conheci esse cara aqui que é dono de uma agência que atende não sei quantos clientes, que eu conheci o cara de fora, que eu conheci o cara na África, conheci o cara na Europa, que hoje eu tô a ponto de pegar o telefone e ligar, preciso de um negócio fora do Brasil, o cara me atende, Lê, como é que você tá? Ele sabe como é que vale meu nome. Eu não tô falando de dinheiro, tô falando de respeito, tô falando de credibilidade. Então, assim, esse sentimento que eu tenho de ter proporcionado coisas para meus pais é fantástico. Meu pai tinha um sonho bobo, ele tem uma casa muito grande, a gente tem uma casa maravilhosa, e ele queria, quando ele construiu a casa do zero, quando eu fosse nascer, ele queria construir uma piscina. Só que o pedreiro roubou o motor da piscina, e infelizmente ele não construiu, foi bem sofrido. E em 2019 para 2020, lá na pandemia... Eu construí a piscina para ele na casa dele. Eu construí uma piscina gigante com aquecedor solar, motor para nadar, assim, que era o sonho dele, entendeu? Eu sei que é uma coisa simples, mas essas conquistas assim, o dinheiro não vai comprar, entendeu? Embora a gente tenha que ter utilizado dinheiro, são coisas que ele queria durante 30 anos. A minha mãe queria uma reforma da casa, uma cozinha nova, coisa simples, assim, talvez para quem assista, etc, fala assim, mas isso todo mundo tem. Cara, eu fiz tudo do zero ali, construí, reformei do jeito que queria. Então, assim, eu sou esse cara sempre motivado, com muita gana, determinação, e eu faço tudo por eles, porque o dia que partir eu sei que não tem volta. Cara, assim, eu compactuo muito disso. Também, meus pais ali não tinham, né, condição. Meu pai é professor, minha mãe dona de professora. Então, assim, infelizmente, né, vocês sabem que é uma categoria meio deixada de lado. E com isso eu também. Só que eu tive a oportunidade, né, que eu sempre agradeço também, que meu pai era um cara que se relacionava bem. Cara, ele conhecia todo mundo, ele era o amigo pobrezinho. Ele era o cara que tava ali, né, sempre precisando de alguma ajuda, mas, cara, ele tava sempre se relacionando, o cara que sempre foi de boa com todo mundo. E com isso eu olhava, e às vezes a gente ia na casa de um amigo do meu pai. Eu falava, caramba, isso é uma casa. Enquanto lá em casa não tinha Todd, não tinha nada. Então, mas enfim, eu comprei um carro pro meu pai também, depois que começou a dar tudo certo. Isso é da hora também. Eu falei, eu tô andando de carro zero, bonitinho, não vou dar um carrinho. Dei um carrinho pro meu pai, comprei um Civic pro meu pai. Mas assim, isso é uma coisa que eu sempre gosto de frisar também, que a empresa, né, ela é um meio para outros fins. Sim. O dinheiro também é um meio para outros fins. Não é errado gostar de dinheiro, hein, não galera? Não é errado, gente. Não é errado. É errado ser nariz em pé. É isso. Agora, você gostar de ganhar e correr atrás, não tá errado. Não tá errado. Na verdade, tá muito certo. Sou capitalista mesmo. Percebe-se. E falando em capitalismo, Ale, a gente sabe que no mercado muda muito. Hoje você está com um projeto que você ajuda, né, empreendedores, donos de e-commerce e vários tipos de negócio a realmente alavancar. Conta um pouquinho mais desse trabalho pra gente. Como que funciona isso, tá, galera? Assim, eu acho que nos últimos 3 anos, lógico, muito dessa motivação para eu ter começado isso foi que eu sempre
percebi quanto é importante a gente se posicionar e manter o cartão de visita. Então, assim, eu sou um cara chato. Eu gosto de estar acima da média. Não tenho vergonha de falar isso. Eu não falo isso com o nariz em pé. E eu sei que quando você se posiciona bem com a sua imagem, quando você se posiciona bem com o seu negócio, com o seu serviço, premiabilidade, diferente, algo que diferente do que a maioria oferece, você, obviamente, chama a atenção. Isso é uma estratégia biológica, entendeu? Não tem como. E eu acho que nesses últimos 3 anos, eu sempre me conectei com muita gente. E quando você vai se conectando com muita gente, muitas pessoas estão começando. Sim. E as pessoas têm a famosa mania de perguntar para você, como é que você fez isso? Como é que faz aquilo? Eu não dava tanto valor a entender que isso era uma coisa que as pessoas tinham de necessidade e elas precisam de ajuda. Eu não dava muito valor a isso. Até que uma vez eu fui fazer uma palestra lá em Chapecó. E a palestra foi o Leandro Carnal. Sei. O Carnal, obviamente, cobrou um cachê e tudo mais. E eu fiz de graça. Eu fazia de graça, ajudava as pessoas assim de graça. E tá tudo bem, porque eu gosto disso. Eu gosto de contar a história, etc. Mas foi nesse momento, depois da palestra, que eu percebi que aquele monte de pessoas, tinha mais ou menos umas 1.200 pessoas, aquele monte de pessoas perguntando pra mim que queriam fazer um negócio. Pô, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo, etc. E aí eu falei assim... Tem coisa aí? Tem coisa aí. E se eu transformar isso num negócio? Então, assim, hoje, qual foi a ideia? Eu sei que existem empreendedores e pessoas que querem uma mentoria de como se portar, porque eu gosto, por exemplo, no meu Instagram, eu gosto de postar vídeos diferentes, passar uma imagem mais clássica, passar uma premiabilidade no vídeo. Eu conecto a música com o compasso, com o que vai aparecer. Você tem que dar aquele tchan, como se fosse um negócio acima. Poderoso. Poderoso, não tem como. Isso tá em mim, assim, eu gosto de transmitir isso. E eu percebi que pessoas queriam entender como fazer isso. Pessoas queriam entender como elas se portarem. Pessoas queriam entender, pô, eu tenho dificuldade de ler uma DRE, eu tenho um bom conhecimento. As pessoas tinham necessidade de falar assim, eu tenho uma ideia de negócio, mas eu não sei como é que eu vou entregar no Ceará. Como é que eu vou ter uma ideia de negócio, mas eu não sei emitir nota fiscal. Então você está entendendo que é sempre aquele como fazer, como fazer. Aí fiquei pensando, eu falei assim, vou monetizar isso, vou entender essa necessidade. Comecei a fazer as mentorias pessoais. E quando você tem um background bom, quando você realmente é validado, que você construiu alguma coisa e você sabe o que você está ensinando e vendendo, tem um valor por isso. Então, você... mentor de palco, né? Exatamente. Que tem os caras que são aqueles caras... Que não adianta, vou só... Não tem nenhum CNPJ, mas ali, vende curso pacas. Vou vender a minha hora por tanto. Então, eu comecei a fazer isso pessoal e eu vi que tinha uma necessidade também de CNPJ. O que eu fiz? Eu entendi que todo mundo falava como. A gente precisa de um caminho das pedras. O que é um caminho das pedras? É um mapa. Esse mapa é um tutorial. E esse tutorial eu falei assim, tá bom, vou criar uma empresa que é o caminho das pedras para o empreendedor. E eu chamei essa empresa de tutorial. A única coisa que eu fiz, galera, eu dei uma incrementadinha para que a gente pudesse dar um pouquinho mais de valor para entender. E eu coloquei um Y no nome. Então, hoje eu tenho o nome Alexandre Capella como mentor e uma empresa com funcionários prontos para, comigo junto, atender às necessidades do empreendedor. Quais são elas? Tutorial é o caminho das pedras para o empreendedor. Você tem uma ideia de negócio. Do zero até a entrega no cliente final. Eu vou te ajudar. Você precisa construir um e-commerce? Eu vou te ajudar. Você precisa construir um RP? Eu vou te ajudar. Você precisa entender financeiro, como é que funciona a questão fiscal, se o seu CNPJ vale a pena a gente abrir a estrutura em São Paulo, num outro estado, para você diminuir imposto, eu vou te ajudar. Eu tenho a solução para tudo isso. Precisa de um operador logístico? Eu também tenho a solução para isso. Você não precisa despachar da sua casa. Você vai fazer tudo dentro de um operador logístico. Quer entrar já com uns caras que entendem de marketplace, entrar já no full do Mercado Livre, na Amazon? Eu tenho como te ajudar. Eu tenho uma série de coisas que podem facilitar a sua ida para o mercado de uma forma segura e gastando menos. Seguinte, você juntou um dinheiro. Se você digitar no Google e não souber nada, tem grande chance de você cair em locais que vão pegar, põe todo o dinheiro aqui comigo e você não precisa fazer disso. Você faz 1 horinha comigo, bem sincera. Você faz 1 horinha comigo, eu te dou o caminho das pedras. Dali depois eu te mostro, eu tenho isso.
E grandes parceiros. O Léo é um parceiro meu. Ah, você vai falar assim, Ale, você tá fazendo tráfego pago? Eu não faço tráfego pago, mas eu tenho quem eu confio, que tá fazendo para clientes meus, que vai fazer muito bem e vai te ajudar. Então, eu criei toda essa solução, essa esteira. E, por fim, hoje, acho que uma das coisas que mais, assim, os empreendedores, seja empresa média e pequena, tem feito. Às vezes, você não quer, porque o que eu acho? Você tem que focar em vendas. Sim. Tá focando em vendas. E você não quer tomar conta da sua operação. Você não precisa ir para o mercado buscar uma pessoa para ensinar ela, etc. Você pode fazer isso comigo. A minha equipe vai tomar conta da sua operação. Então, nós vamos tomar conta do seu e-commerce, do seu RP, das suas entregas. A gente vai emitir nota fiscal corretamente para os estados, seja B2B ou B2C. Eu tenho esse serviço. E vai sair, com certeza, metade do custo que você teria como funcionário. E o cara vai ser especialista tomando conta da sua operação. E se você quiser, a gente toma conta até no Natal e Ano Novo. Excelente. Ale, você falou outra coisa maravilhosa e eu vou pegando assim, alguns ganchos do que você está dizendo. Primeiro, duas coisas, né? A questão da especialidade, de a pessoa não vai saber tudo, ela tem que focar em vendas e realmente, gente, negócio que não está vendendo, não está crescendo, ele está morrendo. Exato. Ponto. É um organismo vivo, né? Se ele não cresce... né? Exatamente. É o shape. Se não tá crescendo... Tem alguma coisa errada. Tá morrendo. Cara, isso é muito importante porque a maior parte dos empreendedores, eu lido com muitos empreendedores, muitos empresários, do pequeno ao gigante. A maioria que entendeu que vendas é o caminho... E vendas, eu não estou dizendo só novas vendas, tá, pessoal? Mas fluxo de vendas para você, né, nutrir o seu cliente, ele comprar mais de você, fazer cross-sell, upsell, recorrência, enfim. Tudo voltado a atrair faturamento. Se você sabe vender, galera, vamos começar a me julgar. Se você sabe vender... Não passa fome. Você não passa fome. É isso. Nossa, mas a gente está em crise. Crise tem muita oportunidade. Você precisa estar no seu meio certo. Se você está num ambiente errado, troque agora mesmo. Não tenha medo de sair. Não fica jogando sua vida fora. Você tem que andar com as pessoas certas no lugar certo. Se você está num ambiente errado e você está sentindo isso, experimenta mudar uma semana de ambiente com pessoas certas para você ver como a sua vida prospera. É bizarro, né? É bizarro. E se você sabe vender, o dinheiro nunca acaba, ele só muda de mão. Você tem que estar onde o dinheiro está indo. E não tenha medo de ser julgado de louco, porque eu fui julgado muitas vezes de louco por pessoas que trabalhavam do meu lado, me chamaram até de outros nomes, mas eu acho que a coisa tomou um outro rumo. Sim. Então, porque eu fui ousado, eu penso fora da caixa, não tenho medo de ser julgado. E o dinheiro nunca acaba, ele só muda de mão. Monta estratégia, para de perder tempo. Você está andando com pessoas que puxam para baixo, corta agora mesmo. Você vai prosperar, vai ganhar dinheiro. Tem pessoa que vai te jogar para baixo. Você tem que cortar isso da sua vida. Corte os vícios, treine, coma bem, se alimente. Cara, não tem erro. Estuda. Você vai ver como você cresce. A galera tem medo de tomar decisão. Você vai entrar no... Eu não aceito, Alexandre Capella, não aceito entrar no táxi de passageiro. Eu entro no táxi e eu dirijo o carro. Porque eu sei para onde eu vou. Não, vou entrar no táxi e vou deixar que a vida me leve. Tá passando tempo, você é imortal. Então, assim, planta que você vai colher. A lei da semeadura nunca falha. Essa é para mim a começa a ficar estressado aqui, eu começo a falar umas coisas. Relaxa, vamos soltando. Tá começando a soltar. Tava soltando. Ale, outra coisa que foi super legal que você falou aí para mim é isso, cara. Assim, você quer... Vai lá, faz, Exato. Toma as rédeas da situação da sua vida. E, cara, vão te chamar de louco, vão te julgar. Tem um quadrinho que eu vejo direto no Instagram, TikTok, enfim. Vão te julgar. Primeiro você começa, vão te julgar, vão falar mal, vão começar a pensar. Quando você estiver lá, vão falar... Caramba, como é que você fez? Como é que você fez? Exatamente. E tá lá. É só a pessoa... Se você postar tudo no Stories, é só olhar lá o histórico da pessoa, você vê. Quando a gente começou a agência, cara, a gente trabalhava muito. Eu, minha sócia, né? Depois a gente fez a fusão. E a gente segue trabalhando muito. E o que eu mais escuto quando uma pessoa sai, eu acho isso legal. Os caras falam, as outras empresas, eu fui para uma outra agência, uma agência... Cara, não é assim. A galera, os diretores, os sócios, eles não trabalham. Ele tá em outro lugar, tal. E vocês puxam a gente e aí a gente se sente a fim de fazer. Sim, total. E isso é uma coisa que, assim, é muito diferente, porque tá na gente. Que é o que você falou. Cara, eu tava lá, eu queria fazer, eu fui, fiz, me chamaram de louco, hoje... Eu tô aqui. Total. Então, não estão te pagando porque você é um cara muito, muito solidário. Mas poderiam estar te pagando para te ouvir agora sobre tudo que você fez, que eles estavam do seu lado. Lógico, tem que ter muita humildade. Assim, acho que eu vou falar uma coisa bem... Assim, lógico, eu não vou falar o nome da empresa, mas assim... Eu estou sabendo de situações de uma empresa que eu conheço. Rapaz, agora a gente vai querer saber. Eu não posso falar o nome. Eu sei que muitas pessoas estão com seus sonhos aprisionados lá. E... Galera, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Tem que tomar uma decisão
e sair do lugar. O lugar que tá tóxico, corta. Tem muitas pessoas boas que ganham muito dinheiro, que fazem coisas muito boas, e você precisa tomar uma decisão. Se você ficar nesse lugar onde a pessoa, talvez o seu líder, vire pra você e fala que você não é aquela pessoa que você sabe que você é, tá errado. Você tem que sair agora mesmo. Você não é o que você quer ser. Você é o que você é. Ponto. E ponto final. Entendeu? Se tá ruim, tem que sair. Você tá matando o seu sonho. Você tá matando o seu sonho. E eu sei que tem um local que tá acontecendo muito isso. Galera, tomem a decisão de vocês. Saiam do ambiente tóxico. Visitem novas pessoas. Visitem novos ambientes. Cuidem do corpo. Treinem. Se alimentem melhor. Se dê valor. Justifica quem você é. Mostra quem você é através da sua aparência física, sua aparência, do seu jeito mental. Cuida de você, mostra pra você que você é uma pessoa fora da curva. Se você só vai ser fora da curva se você sair de onde tá tóxico. Nunca me esqueço um comentário que eu ouvi assim: ah, mas você não gosta de ir no lugar lá que ficar com aquela gentalha. Eu lembro desse comentário dessa forma. Primeiro que eu nunca falei que era gentalha, mas eu sei pra mim que eu tô perdendo tempo. Aquilo lá ia me deixar milionário? Não ia. Aquilo lá ia me dar uma Ferrari? Não ia. Aquilo lá ia me dar Porsche, ia me dar contato com outros empresários. Aquilo lá ia fazer, aquele local onde eu ia ficar, ia fazer eu perder meu tempo, perder minha vida, entendeu? Então, eu nunca pude falar dessa forma, agora eu tô falando, já tá tudo resolvido, tá ali, né? Aí, garoto. E acabou. Então, eu sei o que eu fiz, foi muito pra melhor. Tô fazendo, acho que cada mês, crescendo cada vez mais. E eu estou querendo incentivar vocês, pessoas que estão presas no trabalho de vocês, que você está achando que é uma bosta, você acorda, você tem a mínima vontade de trabalhar, vamos mudar de vida hoje mesmo. Tem que correr risco. Vamos correr risco ainda jovem, depois vai deixar para quando é velho. Exato. Entendeu? Vamos sair, você vai ver. Às vezes você sai e você melhora pra caramba. E entendeu? Temos vagas na agência WBP. E o que tem de líder tóxico, e eu conheço um monte, que tem coragem de falar que é líder, mas é tóxico, mas é panelinha, conheço um monte, tô sabendo de um monte de coisa. Conheço vários. Vamos sair disso agora, entendeu? Você tem que ser um motorista do seu próprio táxi. Sim. E nunca deixe ninguém te jogar pra baixo. O cara te achou louco, beleza, você não precisa discutir nem nada, ou te jogou pra baixo, vamos começar a mudar de vida. Sim. Se você assistir isso, eu vou fazer uns cortes e postar no meu Instagram. Se você precisa de ajuda, de verdade, se você me conhece, eu sei que você está passando, está preso no seu trabalho, larga isso mesmo. Você com pessoas tóxicas, sabe o que vai acontecer? Essas pessoas tóxicas vão ficar super ricas, chicoteando vocês, e o sonho de vocês vai ficar aprisionado pro resto da vida. Depois você vai ter o sentimento de arrependimento. Não façam isso, não façam isso. Dá para ganhar muita coisa fazendo a coisa certa. E tem gente que tá sofrendo. Conheço, hein? Virou uma sessão, descarrego isso aqui, cara. Não chora, não. Mas, cara, muito legal, assim, porque eu falo uma coisa na agência, o pessoal sempre tá acostumado, né? Principalmente agora a gente mudou um pouco da estrutura, eu tô mais perto da operação, pra gente olhar, garantir. Uma coisa que você falou, a gente tá mudando, né? Só um parênteses na agência, a gente tá mudando e eu não sou mais só uma agência que entrega marketing. Nós somos, na verdade, uma consultoria de negócio que entrega marketing. Por quê? Ele atende vários clientes grandes, viu? Só que você já falou aqui pra galera, o Léo é meu parceiro, eu não lembro exatamente, mas eu sei, você tem uma companhia aérea que você fazia, não fazia? 123 milhas. 123 milhas. Qual outro cliente você faz? Atacadão. Allianz. Então, galera, é o seguinte, não é caro, e se você quer começar seu negócio hoje mesmo, agência de marketing, eu indico para os meus clientes e o negócio tá dando certo. Quantos a gente já fez? Já fechamos alguns, né? Tá no terceiro já. Tá indo pro quarto. Então, assim, o negócio acontece. Você tem que estar próximo de pessoas boas. Às vezes você tá na sua casa com uma ideia de negócio, mas não sei por onde começar. Começa. Conversar com Alexandre Capella não tem custo. Porque eu sou uma pessoa simples. E aí, a gente fica amigo, vira empreendedor. Quem sabe quando der certo, a gente não passa férias lá em Miami. Garoto. Ele é bom nisso, gente. A galera gosta. E é isso que todo mundo merece. Você fica vendo todo mundo, viajei pra Mykonos. Fui fazer uma viagem pra Europa. Putz, mas meu trabalho não dá porque eu tô preso e eu tenho que responder a ordem não sei o quê, não quero acordar, tá me sufocando, etc. Pra ganhar uma comissão desse tamanho. Galera, vamos tomar decisão. Vamos mudar de vida hoje mesmo. O network aqui, quanto business vai sair? Nossa, aqui já foi, já viu? E problema vai existir. Problema, quem ganha dinheiro tem que resolver problema. É isso. Não tem problema. O problema, ele é uma coisa do negócio. O problema da sua vida não tem problema. Olha só que doideira falar isso. A sua vida é acordar, fazer o que tem que ser feito e não tem problema. Você tem 2 pernas, 2 braços. Você vai dormir, você pode ver filme, come, você pode namorar, você pode fazer o que você quiser. Você vai ter problema nos negócios, mas você vai ganhar dinheiro quando você resolver.
É isso. Até tem um corte meu que ficou, até deu uma viralizada, que eu falo que assim, o valor que você recebe é o valor que você tem naquele momento para a empresa pelos problemas que você resolve. É isso. Acabou. O quanto de problema você resolve? O quanto de problema você não causa, que já Você começa não tem daí. problema na sua vida. Você tem problema nos negócios, que é isso. normal e você vai ganhar dinheiro pela quantidade que você for resolver. Pronto. Ponto. É isso. É isso. E, cara, uma coisa que você tá reforçando bastante, que eu acho super legal, e eu falo lá na agência que eu ia comentar, abri o parênteses, foi um pouco maior do que eu queria, mas, cara, eu sempre falo assim, não é egoísmo você pensar em você. Até porque, Zero. Eu tenho um melhor amigo, cara, ele quer... Meu, ele vai estar lá com você nos melhores momentos, show. Zero. Aquele momentinho um pouco... Cara, é sempre você com você. Quando você estiver doente, é você com você, no máximo com o médico. É você com você na hora que você tá quebrado. É você com você na hora que você tá com algum problema na sua empresa que ninguém consegue te ajudar. Então, assim, é você com você, cara. É isso. Não é egoísmo você pensar em você. Eu uso... A frase que eu uso é a do avião. Sabe qual que é? Não. Coloque a máscara em você antes de ajudar uma criança ou outras pessoas. Exato. Você em primeiro lugar. Eu falei isso agora há pouco. Se você não tiver com a máscara, como é que você ajuda o outro? Coloca a máscara em você primeiro. Eu gosto de falar um negócio que assim, vou falar de mais uma... Essa mesma pessoa uma vez falou assim pra mim. Ah, não, mas o seu sonho... Falou bem assim. Ah, não, mas o seu sonho... Você sonha muito alto, muito fora da curva, não sei o quê e tal. Cara, acho que 6 meses, os últimos 6 meses, focando em mim, focando nas reuniões certas, sendo ousado, mandando mensagem, porque o não você já tem. Uhum. O que eu fiz de reunião, o que eu fechei de negócio e as pessoas com que eu estou andando, eu acho que são 10 vezes maior do que o sonho que ele falava que era grande, do que o meu era grande, entendeu? Então, assim, não pode ter medo. Sim. Tem que arriscar. Lógico, você tem que mitigar o risco. Eu sempre falo, eu falei isso no podcast da Betina, lá da AppMax. É igual investimento. Risco você sempre tem. Como que você pode diversificar para que mantenha-se no equilíbrio? Então, crise vai passar, mas, sabe, você tem diversos investimentos. É a mesma coisa. Uhum. Antes de você tomar uma decisão, você já tem que saber, você vai tomar uma decisão. Mitiga o máximo o terreno possível e depois vai para cima, tipo um tubarão mesmo. Seja educado, tenha boa fala, se posicione, seja interessado e não interesseiro. Eu tenho certeza que a cada 10 leads, ou 10 reuniões, ou 10 tentativas, uma pelo menos você vai ter um... Uhum. E de uma em uma você vai construindo um castelo, um negócio bizarro, surreal, entendeu? Então a gente tem muito medo de tomar decisão. Tome decisão, isso serve para todo mundo. Sim. Pode ser para médico, pode ser para, sei lá, serviço médico, pode ser para empreendedor, pode ser para sua vida amorosa, pode ser para algo que te prende. Tem que tomar atitude hoje mesmo, sair daquela prisão. Você é um pássaro preso numa gaiola. Quando você souber da vista maravilhosa que você pode ter fora da gaiola, você nunca mais vai aceitar que qualquer pessoa tóxica, qualquer pessoa que te prende, um líder, um chefe, um relacionamento que não tá dando certo, te prende. Então, assim, tome a decisão, mitigue os riscos e vai pra cima. Que isso, cara? Isso aqui virou um ringue. Ô, produção, tá tranquilo? Tá tranquilo, Tá tá bom? tranquilo. Então tá galera bom. tá gostando. Ó, galera tá gostando. Vai rolar né? uns cortes aí. Vai, né? isso aqui, rapaz, isso aqui vai render. Acho que eu vou tirar o nome da brincadeira. Mas, Ale, cara, assim, é incrível poder ouvir um pouco mais, né, disso. E, principalmente, acho que pessoas... Eu sempre falo que tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Aquele sim ou aquele não que a gente deu. Ou, às vezes, por exemplo, a gente vai estar passando na tela de alguém e esse podcast vai tocar alguém e é uma responsabilidade, né? A gente tem que falar as coisas certas aqui também. E aqui, é sem papas na língua, estamos falando. Por favor, é a primeira vez, graças a Deus. Fique feliz, tá solto, tá leve, Nossa, tá bom. cara, eu tenho tanta coisa pra falar, pena que o tempo não vai dar. Não, que isso, não olha pra lá não, fica tranquilo. Mas, cara, assim, até dessa parte de gestão de pessoas, de líderes, hoje eu tenho pra mim, e uma coisa, e foi muito engraçado, eu falei isso o ano passado inteiro eu falei isso. As empresas estão focando muito em mídia, e pouco nas pessoas dentro do seu negócio, por exemplo, por um gestor. O cara vai lá, fatura milhões, investe milhões e paga 5 mil num gestor de marketing para tomar conta de todo aquele dinheiro. E eu vejo hoje muitos líderes... Cara, a palavra é um pouco forte, mas líderes medíocres. Líderes que, assim, não conseguem, não tem know-how para estar lá. Mas tem, cara. E assim... Como que você, Ale, como um consultor, como uma pessoa com tanta experiência que teve, né, um negócio tão grande, tão próspero, como que você lida com isso? O que você acredita? Qual que é o momento de um empreendedor, por exemplo, sair de um eu presa e trazer alguém
e por que que ele tem que investir nessa pessoa? Conta um pouquinho aí. Cara, assim, não dá pra você fazer tudo. Então, começa nisso. Então, assim, chega um ponto que você vai crescer que não dá pra você fazer tudo sozinho. Você precisa de outras pessoas e pessoas boas. Vou falar uma opinião do Alê, que não tem a ver com nenhuma empresa que eu sou sócio, etc., que é o pensamento que eu tenho. Eu gosto do modelo americano. Então, assim, eu Alê, sempre fui por mera performance. Não tem horário pra parar de trabalhar, etc. Então, assim, pro CLT, pra mim, não funciona. Eu tô falando isso. Se quiser me cancelar, me cancela. Não funciona. Não funciona. Eu consigo ter muito mais performance sendo livre do que o CLT. Segurança. Eu me garanto. Eu me mando embora, eu me garanto. Por quê? Porque eu cuidei de mim, da minha inteligência. Entendeu? Eu tenho que sempre estar prosperando e entendendo mais. Eu duvido você... todos nós somos substituíveis. Não adianta. Todos nós somos. Mas eu duvido você ficar largado e sem nada para fazer se você não tiver uma mente desenvolvida e tiver várias habilidades. Não dá, porque o capitalismo precisa de pessoas para rodar. Então, assim... Entendeu? Então, assim, eu me garanto. Então, eu não tenho medo de ficar sem o CLT. E, para mim, quando você tem tantas funções para fazer, você precisa de pessoas boas. Então, você tem que introduzir aquela pessoa. Eu acho que a primeira coisa que essa pessoa tem que ter, que é uma coisa que obviamente, nós somos seres humanos, mas é a inteligência emocional. Por quê? A vida é uma eterna disputa. É uma eterna disputa. Então, tá todo mundo disputando com todo mundo. Sim. E 2 palitos para olhar pro lado aqui e virar e falar assim, nossa, mas ele ganha 2 vezes mais que eu e eu trabalho 2 vezes mais que ele. Por que isso? Sim. Então, assim, a vida é eternamente isso. Para relação amorosa, para trabalho, para o carro, para o que for. Então, assim, infelizmente é assim. Então, como que você... Por isso que o pessoal faz, acho que, muita terapia. Porque a galera não entende. Eu nunca fiz terapia. Minha terapia é outra coisa, entendeu? Tem outras coisas que eu gosto que fico tranquilo, porque eu sei que é um eterno combate. Então, pra mim, é um mindset que tem que ter de estar sempre acima, sempre à frente. E, puta, se eu fosse falar isso antigamente, eu ia ser julgado. Hoje eu não tenho medo de falar, não. Tem que estar na frente, acima, diferente. E eu acho que você só consegue ter isso quando você tem inteligência emocional. Tentar prever o que vai acontecer. Você tem uma cesta, você não pode ter os seus ovos apenas de um lugar, de uma única galinha. Você tem que ter várias. Então, você prevê. E quando você for colocar aquela pessoa, por que é importante? Primeiro, que você não vai conseguir fazer escalar se você for sozinho. E o que essa pessoa tem que ter, pelo menos ao meu ver, tá? Que ela seja o mais parecido possível, ideais seus. Pronto. Se for parecido com você... tem grande chance, você já chegou naquela ideia de negócio, tem grande chance do negócio dar certo. Porque aquela pessoa pensa parecida, quer chegar, quer prosperar, e tem um pouco de, pelo menos, alguma inteligência emocional de manter a guarda baixa na hora que tem que estar baixa, alta na hora que tem que estar alta. Por quê? Porque é uma eterna competição. Não vai bater sempre, mas também vai estar disposto a tomar umas porradas porque ela sabe que vai ser estratégico para crescer. Então, muito importante você colocar pessoas que sejam parecidas com você no negócio, para que o negócio prospere e que você possa escalar. Porque você também é finito, né? Igual terra, não tem infinito, né? Então, acho que se a gente fosse falar de colocar uma pessoa, de gestão, eu pensaria isso. Embora, muitas vezes trabalhei com pessoas que eu era totalmente contra de ter colocado, mas aí, por questões de maioria, etc., colocaram aquela pessoa. E aí eu não era contra. Mas eu já sabia que ia dar merda, entendeu? Então, é difícil falar. Mas eu acho que é isso. Inteligência emocional, pessoa parecida com você... é importante ter, porque aí você consegue escalar. Mas eu sou totalmente contra o modelo CLT. Eu acho que tem que ser uma pessoa que quer ganhar dinheiro, quer se arriscar mesmo, para sair fora da curva. Cara, eu acho que isso que você comentou, assim, a gente fez uma grande mudança de gestão na empresa, né, no nosso grupo. E a gente está reestruturando algumas partes também, inclusive remuneração, para ser sobre performance, meritocracia, trabalho mesmo. Então, meritocracia é top. Cara, isso super funciona. É difícil de aplicar, tá, pessoal? Ninguém tá falando que é fácil. Mas assim, eu tô quebrando cabeça para fazer conta até agora, desde o ano passado até agora, para conseguir implementar junto com os meus sócios. Mas esse é o modelo que mais é virtuoso, porque a pessoa vai ganhar junto com você, vai estar ali no processo. A única questão é que realmente não é para todo mundo. Não é todo mundo que quer isso, tem gente que quer segurança e, cara, é o que você falou. É isso. Se não tá de acordo com o que você precisa no momento, e eu falo muito isso também, cara. A relação de trabalho, principalmente, não é igual um namoro ali, mas relação de trabalho se você está bom, né? Se está bom para você e tá bom para mim, show. A partir do momento que não tá bom para mim, rua. Não tá bom para você, rua. Acabou.
Cara, ninguém aqui tá preso a ninguém, né? Acho que isso é muito importante. E é o que você falou, de tomar uma decisão, né? De ir em busca do que você deseja. E, cara, eu falo muito isso mesmo, real, pro meu time, porque eu acho que a liderança também é isso. A liderança é você deixar os passarinhos voarem. Lógico. Ir, voltar, deixar a porta aberta da gaiolinha. Tô brincando. É super importante você como... Tipo assim, você como líder, chefe, como vocês queiram falar. Você correu o risco. Já deu um pouco certo. Eu tenho pessoas que compactuam muito comigo. Eu quero ajudar elas. Eu quero que elas ganhem dinheiro de verdade. Sim. Infinito. Pra mim, se você tem um... Assim, o que não entra na minha cabeça é o seguinte. Eu acredito muito em vendas, né? O vendedor não pode ter limite de comissão. Sim. Porque você não tá entendendo. Você tá meio que enfiando uma faca na ambição daquele cara. Se aquele cara conseguir vender... Nunca venderam R$1 milhão. Vender R$1 milhão, tem que ganhar dinheiro. Sim. Ele tem que comprar o melhor carro. Ele tem que fazer a melhor viagem. Ele tem que mostrar que ele é o pica mesmo, entendeu? Aí, produção, falei que não ia falar palavrão, desculpa. Entendeu? Mas cara, ele tem que ser o cara, ele tem que ser, entendeu? Ai, não, mas ele tem um teto de salário e teto de comissão. Ferrou, não vai dar certo. Matou tem que ser um negócio... Tudo bem, um modelo de negócio pode ter uma estrutura que não dê lucro. Então, o modelo de negócio tá errado, na minha opinião. Não o vendedor. Não o vendedor. Exato. Deixa o vendedor ser ambicioso, entendeu? Exatamente. Deixa ele fazer a... Cara, é estratégia. Eu gosto muito disso. Eu gosto do ambiente de combate, guerra. É estratégia de guerra, entendeu? Como é que a gente domina mais terreno? Você tem que deixar a ambição. Sim. Você vai falar pro guerreiro, olha, não tira muito a espada porque vai causar medo. Ah, meu, pelo amor de Deus, vai pra casa, cara. Cara, pelo amor de Deus. Você tocou num assunto muito bom. Eu fico louco com isso. É isso, assim, cara, vendas. A gente falou aqui hoje, né, que venda, né, empreendedor e empresa que não tá crescendo, que não tá vendendo, ela tá morrendo. Parte importante do que você disse, de não ter teto, né, de a pessoa poder ser livre. Eu tava vendo, né, a gente teve um podcast, né, do Alex, meu sócio, junto com o Alfredo, no Performance Academy, que é uma escola de marketing que a gente criou. E, cara, foi muito legal, porque o Alfredo ele falou um negócio que pra mim é incrível, assim, o vendedor, tinha um cara lá que foi lá, pediu ajuda pro G4, o vendedor ele tava ganhando 100 pau por mês. Top. O Maravilha. Brasil é maravilhoso. Maravilha. E o cara era do agro e tal, enfim, vendedor top. Só que o dono falou, cara, o vendedor parou. Ele chegou no número que ele queria e tá acomodado. E aí, às vezes, né, que é a questão do dinheiro, o cara tá ganhando, você tem que dar uma parte legal e diferente, que é o que ele não tem acesso. Que é acesso a uma estrutura. Dá um passeio num negócio, num jatinho, dá um passeio num helicóptero. Isso aí, aí vem coisa as fora da experiências, curva. coisas fora da curva. Exato. Coisas que o dinheiro, às vezes, né, ele pode comprar, mas é que o cara ali não tem aquele acesso, não tem contato. Total. Isso não é uma coisa legal. E como que você imagina, assim, que é um formato de remuneração de um vendedor, por exemplo? Cara, assim, básico, arroz, feijão básico, assim, o modelo de ambição dele, infinito. Entendeu? Ele tem que ser remunerado. A única coisa que eu tenho pra falar pra você, ele não pode ter teto. Na comissão, ele pode ter, na minha opinião, ele pode ter um teto de um salário fixo, mas na comissão, se ele tirou um pedido de 5 milhões, a comissão tem que ser maior, entendeu? Se ele tirar um pedido de 10 milhões... Bateu meta, double meta... Ele não pode ganhar a mesma coisa que se ele ganhasse 5. Ah, por que eu vou me esforçar então pra tirar 10, se é a mesma coisa eu tirar 5? Pra mim não entra isso. Você mata a ambição do cara, mata o poder dele crescer. Então eu acho que é isso que em vendas, né, etc, mata muita gente. Eu acho que não pode ter... Tem que ter... Obviamente tem o fixo tem que ter um teto, mas ele tem que ser remunerado pela meritocracia. Se ele tirou se ninguém tira pedido de 10 milhões, ele tirou um de 10 milhões, ele tem que ser remunerado por aqueles 10 milhões. Se a empresa não consegue pagar, é um problema de gestão da empresa, etc, margem e tudo mais. Aí eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas é o que eu penso. Sim. Não adianta, entendeu? Isso me deixa louco, cara. Você mata o cara, velho. Pelo amor de Deus. Eu tenho visto isso acontecer em alguns lugares aí que eu tô com uma raiva que eu não posso fazer nada. Entendeu? Mas pelo menos eu posso falar aqui, Pode falar, é isso aí, pode falar. Exato. Cara, eu gosto de falar de venda também, gerencio o time de vendas lá por um bom tempo na agência. E a gente mudou uma estrutura de vendas que até aprendi no G4, cara, que chama OTE. Que eu acho que é legal do pessoal saber. OTE é uma estrutura de comissão que ela é por performance. Então, assim, se o cara, no nosso caso, é um contrato recorrente, a pessoa ganha comissão recorrente. Então, se ela vendeu esse mês que vem ela recebe e ela vai recebendo sucessivamente. O que acontecia? O vendedor chegava também naquele númerozinho dele, falava, cara, aqui tá bom, e ele começava a ficar mais devagarzinho e tal. Ou juntava, né, uma venda, mandava pro mês seguinte para juntar duas e bater a meta e ter uma comissãozinha mais gorda. No OTE, qual que é a diferença? Ele recebe percentuais
da comissão total dele, que ele deveria. Então, ele tem lá 10 mil de comissão, que seria recorrente das vendas antigas dele. Só que se ele não bater a meta dele, ele não recebe essa comissão no mês. Então, incentiva todo mês o cara a bater a meta dele. Todos os meses, se o cara não bater, se ele não correr, se ele não vender, por exemplo, tem os percentuais. Se ele vender 50%, é 50% da meta. Se ele vender 25%, é 25% da meta. Se ele vender 75%, 75% da meta. Se ele vender 100%, ele recebe a comissão inteira dele do mês passado, mais uma bonificação e a comissão desse mês. Então, é um formato que eu acho bem legal, assim, que pode ser uma dica para o pessoal em relação a formatos de comissão, que eu sei que é uma dor de cabeça tremenda. Em relação a... Entrando nesse ponto de dicas, né? A gente, infelizmente, tá um pouquinho pro final. Tu fala Falei muito. Pra você. Fala muito. Falei. Vai dar, preciso de 2 horas aqui já. Cara, a gente vai ter que marcar outro, não vai ter como. Mas antes, Ale, queria que, assim, se você pudesse dar dicas. Uma dica de ouro e mais algumas dicas, assim, pro pessoal que tá ouvindo, que você, Alexandre Capela, Forbes Under 30, pode dar pro pessoal. Assim, galera. Primeiro de tudo, nada é impossível. Então, se você vê pela TV uma pessoa que você acha que você nunca vai encontrar, isso é uma mentira. Você pode encontrar essa pessoa e tudo pode acontecer. É só questão da gente pensar formatos e começar a executar. Uma coisa que tem no Brasil, que é uma dica, que eu acho que eu tenho nos últimos 6 meses, ouvi muita gente falar pra mim, é a tal da liberdade, certo? Galera, no Brasil, ou a sua vida como um todo, é possível você viver de renda. Você tem que entender um pouco mais como funcionam investimentos. Então, o que eu quero dizer? Se você tem um patrimônio hoje, o Brasil, vou falar aqui valor de 2025, hein, e vou falar aproximado bruto. O Brasil paga 15% ao ano de renda fixa. Então, você está entendendo que você põe o seu dinheiro lá, você põe R$1 milhão, vai render 15% ao ano. Imagine se você colocar 5, 10, 15, vai falar assim, Ale, mas eu tenho que fazer esse valor. Não é impossível. Você precisa começar a juntar. Porque é uma hora que você consegue viver de patrimônio também, o dia que você quiser acordar meio-dia, você acorda meio-dia. E você não vai ter encheção de saco, porque o seu dinheiro está rendendo. E para mim, o modelo econômico do Brasil vai ser sempre assim, juros altos, a gente já teve juros mais baixos, mas sempre vai dar para ganhar dinheiro com investimento. Você precisa ter montante. Ninguém vai ficar rico comprando ação na bolsa, tá? Isso é utopia, galera, pelo amor de Deus. Mas se você pensar fora da curva e empreender, que existem milhares de oportunidades, mundo digital, internet, etc. Uma hora você vai fazer uma quantidade grande de capital que você nunca mais vai precisar se preocupar com seu chefe. Você vai acordar e falar assim, ufa, era um sonho. Nossa, graças a Deus, um pesadelo, meu Deus do céu, mas agora não. Ele tá lá trabalhando e eu tava dormindo até meio-dia, porque eu fiz um patrimônio. Para você chegar nisso, nunca é tarde. Tem uma esteira, tem um processo, você tem que empreender, você tem que correr risco. E mesmo se você não quiser isso, mas quiser ter uma vida melhor, em busca de um novo salário, você precisa tomar um maldito risco. No risco no BMW, no risco no Ferrari. Não adianta, é o árabe que aparece lá no seu Instagram. No risco no Ferrari. É isso, quanto mais risco você tomar, na minha opinião, desde que ele seja controlado, você tem uma chance boa de conseguir alguma coisa. E se não conseguir alguma coisa, você fez uma nova amizade, um novo empreendedor, conheceu um novo cara que talvez tenha uma nova ideia, que daqui a um ano vai ter uma ideia de negócio que ele pode chamar. Então, assim, seja curioso, vá atrás e busque a sua liberdade. Não perca a sua vida trabalhando, que a gente está acostumado a falar de corrida dos ratos. Viver 70 anos, ganhando o mesmo salário, fazendo a mesma coisa, para viajar um final de semana, uma semaninha, um carnaval para um lugar de sempre e falar que isso é vida. Isso não é vida. Vida é sobre viver, é sobre sentir adrenalina, sobre sentir pulsar, sobre fazer o que você nem acredita que o poder do seu corpo possa fazer, com força, energia, viver momentos que você falava assim, nossa, eu sou o protagonista do filme que eu assistia no Netflix. Isso pra mim é a vida. O cara que vive a mesma vida, pra mim, ele está morto. O cara que perdeu a ambição, ele está morto. Ele não consegue atrair nada além do que pequenos vícios que nós estamos acostumados a falar. Então, busque a sua liberdade, tome decisão, crie um plano e vai para cima. Porque se você empreender, você pode ser fora da curva e você vai deixar a boca de muita gente calada. Maravilhoso. Assim, Ale, tem uma coisa que a gente deu um treinamento, né, de financeiro. Eu vou ser cancelado, mano. Não, sem certeza. Tá tranquilo, a gente corta umas partes. Mas, cara, a gente deu um treinamento de finanças pessoais na empresa e eu vou falar uma coisa que é muito importante, assim, que é o que eu acredito fielmente. Nenhum investimento é melhor do que empreender. Para mim, isso é um mantra, porque
nenhum investimento vai te dar 200% de ROAS. Nenhum Não tem investimento como. vai te dar Esquece, um não fica retorno de rico. mais de 20%. Vai ficar rico com bolsa de valores. Não cara. vai. Esquece. Então, assim, empreender realmente é onde tem o potencial de liberdade, que me tirou de uma situação ruim, tirou o Alex de uma situação ruim. Cara, situação ruim, vamos lá. Cara, é uma situação que a gente não queria continuar. O padrão, é a vida normal. E a Você gente falar pra mim conseguiu que... Eu vou falar aqui. Você quer passar a sua vida inteira ganhando... Não me cancelem, galera, mas é possível, tá? Você quer passar a sua vida inteira ganhando 5 mil reais? Vamos tentar começar a andar com quem ganha 50 mil. Com quem ganha 100 mil, 200 mil, com quem faz 100 milhões no ano. Essas pessoas visitam outras pessoas que também fazem isso, fazem coisas diferentes que você não está habituado, se habitue a fazer isso. É fácil? Não, não é fácil, mas se você for atrás, tem jeito. Sim. Entendeu? Tem que ser ousado, tem que ir atrás. O cara fica perdendo tempo com isso de, eu vou fazer o quê no final de semana? Sexta, sábado, domingo. Tô falando que você não pode descansar, não pode fazer isso. Tô falando isso, mas se você quer mesmo, até você chegar lá, você não vai fazer. Vou perder tempo com o barzinho? Não, não vou. Vou perder tempo dormindo mais horas? Não, não vou. Eu vou atrás dos meus sonhos. E ir atrás dos sonhos é fazer coisas diferentes. Se você quer ter o que os outros não têm, você tem que fazer o que os outros não fazem. Ponto final. Exatamente. Eu gosto muito da frase também de que se você quer ir para o mercado, né, ou para qualquer lugar, shopping, e comprar sem olhar o preço, você tem que parar de trabalhar olhando o relógio. É lógico. Eu tô o homem das frases hoje, mas Ale, sempre que a gente fala de dinheiro assim, agora eu vou ter que puxar o merchan do nosso patrocinador, Dom Pagamentos, porque a Dom Pagamentos ela é um gateway de pagamentos que tá patrocinando aqui o nosso podcast e ela tá com taxas incríveis aí para todos os ouvintes do WBPcast, nossa Dom Pagamentos. Então, quem precisar aí, ela tá integrando já com quase todas as plataformas. Fica a dica para todo mundo. Ale, merchanzinho feito. Queria sair aqui com alguma frase de efeito igual eu fiz aqui. Te coloco aí, cara. Fala uma frase de efeito para virar um corte. Olha para aquela câmera, cara, e dá um corte aí para nós. Eu falo isso há muito tempo. Acabei de falar ela e vou falar de novo. Que é muito verdade. Se você quer ter o que os outros não têm ou que os outros não vivem, se você quiser ser fora da curva, você tem que fazer o que os outros não fazem. Entendeu? Então, assim, se 100%, se a população faz a mesma coisa todo dia, por que não você ser diferente? Se todo mundo tem que acordar às 7 horas da manhã, por que você tem que acordar às 7 horas da manhã? Por que você não pode buscar a liberdade? Se você quer ter o que os outros não têm, você tem que fazer o que os outros não fazem. Não tenha medo de ser julgado. Se você tiver medo de ser julgado, você nunca vai conseguir dar o salto, que às vezes era uma ilusão do buraco e não era o buraco, era seu voo de liberdade. E sair do caminho dos ratos, né, meus amigos? É isso mesmo. Galera, fujam da corrida dos ratos. É isso. Porque você só tem uma vida. E quando você entender... Quando você perder um ente querido, quando você entender que essa vida tem fim, aí sim começa a sua vida de verdade. Exatamente. Ale, infelizmente nosso tempo acabou. Foi um daquele jeito. Prazer. 50 minutos, uma hora, galera. Cravadinhos. Galera, então agradeço a todos vocês. Esse é o nosso segundo podcast, né? Neste estúdio novo, lindo da DW também. Fica a dica aí, quem precisar de um estúdio em São Caetano, tá aqui fazendo meu merchanzinho. A galera tá lá, ó. Só uma coisa, como é que é? Então, vou até tirar aqui. Como é que eu esqueci os nomes? A Marina. Então, tem aqui... Como é que é? Produção? A Egli. Egli. Aí tem lá atrás... Diego. Aí tem o café da Bárbara, que o café é um dos melhores que eu já tomei aqui. E tem a... Natália. Galera, vou fazer um corte e postar só porque o pessoal que faz acontecer, o pessoal que tá aqui atrás. Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Continue escutando nos canais e será uma honra tê-los aqui também. Então, se você quer participar do nosso podcast, é um empreendedor ou uma empreendedora ou um gestor, nos chame.